Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu estou passando aqui para orientá-los na aula 2 do PET 3 de matemática, tá certo? Na aula de hoje nós vamos ver área de figuras planas e também problemas envolvendo números racionais, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é sobre área e fala da seguinte forma, tem um problema da seguinte forma, diz assim, ó, Joana quer trocar o piso de sua cozinha, mas precisa saber as medidas para comprar a quantidade certa. Calcule a quantidade que ela irá comprar, conforme os dados abaixo. Tá certo? Ela irá comprar uma quantidade de piso que dê para fazer o trabalho, tá certo? Nesse piso da cozinha dela, onde a cozinha dela tem as seguintes medidas. Tem 3 metros de comprimento por 3,5 de largura, ou 3,5 de comprimento por 3 de largura, tá? Então, vocês vão calcular a área dessa cozinha, tá? Que no caso, como é um retângulo, basta multiplicar, tá certo? Como é que se calcula a área de um retângulo? Tá? Como é que se calcula a área de um retângulo? A gente calcula um retângulo multiplicando a base, é isso? Vezes a altura. Ou, como você queira chamar também, nós podemos calcular o comprimento vezes a largura, tá certo? Então, é só fazer um cálculo de multiplicação que você encontra isso. E tem essa informação aqui, ó, na dica, tá certo? Então, vamos lá. Feito isso, vamos para a segunda questão. Vamos ver o que diz a segunda questão. A segunda questão diz assim, qual é a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 52 centímetros? Na aula passada, nós estudamos perímetro. O que eu aconselho a vocês? A figura ela é um quadrado, tá? Isso que significa dizer que você pode pegar, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, vai descobrir o lado desse quadrado. Ora, se é um quadrado e o perímetro é 52, não seria interessante dividir 52 por 4? Ah, professor, eu vou encontrar o quê? Você vai encontrar o lado do quadrado. Ah, e depois que eu fizer isso? Depois que você fizer isso, é só você calcular, é só você multiplicar o lado vezes o lado, né? O lado ao quadrado, tá certo? Que é a mesma coisa, lado vezes lado é a mesma coisa de lado ao quadrado, que vai ser a área desse quadrado. Tá bom? Como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Ou lado ao quadrado, né? Uma vez que os lados são todos iguais. Beleza? Então, vamos agora para a terceira questão. A terceira questão é um desafio aí, né, de um telhado de uma casa. Vamos ver o que é que diz aí a terceira questão. A figura nos mostra uma casa com as medidas do seu telhado. Para cobrir totalmente os dois lados do telhado, sabe-se que para cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas. Quantas telhas serão necessárias? Ora, nós temos aí um telhado, tá? Não esqueça, né? Você não deve esquecer que este telhado tem esse lado, ó. Tem o outro lado aqui também. Não esqueça disso, tá? Então, quantas telhas serão utilizadas? Essa aqui é a pergunta. Quantas telhas vamos utilizar? Primeiro, nós vamos descobrir quantos metros quadrados tem o telhado. Por quê? Porque o problema me diz que em cada metro tem 20, pegam-se 20 telhas. Então, descubra quantos metros quadrados tem o telhado. Aí você vai dizer assim, como é que eu vou fazer esse cálculo, professor? Ora, bem simples. Você observa, se observar que o telhado aqui é um retângulo, os lados são um retângulo. Esse lado aqui é um retângulo e o outro lado também é outro retângulo, são iguais, né? Então, como é que se calcular de um retângulo? Comprimento vezes a largura, é uma forma, ou então, como você queira chamar também, base vezes a altura, tá bom? Você calcula, aí descobre um lado, é só multiplicar por 2, claro, né? São iguais, aí você descobre a área completa. Depois,
faz um cálculozinho, se não me engano, até a multiplicação, né? Aí você descobre quantas telhas vai ter no telhado completo, tá bom? Então, vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, a quarta questão é um pouquinho mais complexa, é outro desafio, onde eu coloquei o seguinte: observe a figura abaixo e calcule a área de cada polígono e depois a área total. Tá? A área de cada polígono. Nós temos o quê? Nós temos um trapézio, nós temos um retângulo, nós temos um triângulo e nós temos um losango. Tá bom? Você vai calcular a área aqui do retângulo, base vezes a altura, o triângulo, base vezes a altura dividido por 2, né? Aí tem o losango e tem o trapézio, tá bom? Só pesquisem. Aliás, eu disse do triângulo e do retângulo, mas dá para pesquisar. O que é que o losango tem? Tem diagonal maior e diagonal menor, é isso? O que é que o trapézio tem? Tem base maior e base menor. Então, pesquisa para entender, para aprender, tá bom? Então, vamos para a quinta questão. Na quinta questão, não é mais sobre área, é um problemazinho que nós vamos utilizar, só lembrando, desculpa, eu falei a quinta, mas essa situação nós vamos utilizar na quinta e na sexta questão, tá bom? Olha só, nós temos uma situação que nós vamos usar para responder a quinta e responder a sexta questão, como diz aqui, ó. Veja a situação abaixo e responda as questões 5 e 6. Vejamos aqui. Ronaldo trabalha como entregador de delivery em sua própria moto e recebe R$ 8,00 por hora trabalhada. Tá bom? O Ronaldo ele trabalha com delivery, com entregas, né? E ele ganha R$ 8,00 por hora trabalhar. Não esquecendo que ele trabalha na própria moto dele. Isso é interessante porque tem uns gastos aí que o Ronaldo vai fazer. Vamos então, diante disso, vamos responder a quinta questão. Em um dia de muito movimento, Ronaldo saiu de casa para trabalhar sem dinheiro na carteira, sem nada, como diz outros, liso, né? E trabalhou 12 horas seguidas. Nesse dia, ele trabalhou 12 horas seguidas, sem descansar. No retorno para sua residência, após o dia de trabalho, ele abasteceu sua moto com 3 litros de gasolina. Colocou 3 litros de gasolina. Com quantos reais ele chegou em casa, sabendo que o litro da gasolina custou R$ 5,50? Recebeu o dia, trabalhou, saiu sem dinheiro, mas trabalhou 12 horas por dia, trabalhou 12 horas, cada hora ele ganhou R$ 8,00 por hora, ele ganhou R$ 8,00 em cada hora, só que desse dinheiro ele abasteceu a moto, colocou 3 litros de gasolina, cada litro custa R$ 5,50, a pergunta é, o quanto foi que o Ronaldo chegou em casa? Na sexta questão, ainda pegando mais aquela mesma situação, vamos falar agora do Eduardo. O Eduardo, ele presta seus serviços de entrega na mesma empresa que o Ronaldo, tá? E recebe o mesmo valor por hora trabalhada. Porém, trabalhou 8 horas diárias durante 20 dias. Olha, o Eduardo trabalha na mesma empresa que o Ronaldo. Ele ganha também R$ 8,00 por hora, tá? Só que o Eduardo, ele trabalhou 8 horas todos os dias durante 20 dias. Aí vamos ver a continuação do problema. Quanto será o retorno líquido, ou seja, quanto é que o Eduardo vai receber ao final deste mês trabalhado, porque este mês trabalhou 20 dias, né? Sabendo que ele gastou R$ 300 com combustível, tá bom? Pronto, o Eduardo trabalha 8 horas por dia, ganhando R$ 8,00 por cada hora trabalhada, e ele trabalhou neste mês 20 dias, tá? E ele gastou R$ 300 de combustível. Quanto foi que ficou líquido para o Eduardo? Essa é a pergunta na sexta questão. Então, esses aí são os exercícios da aula de hoje. Espero que vocês respondam. Tem dúvida, pesquisa. Tem dúvida, pergunta ao professor. Tem dúvida,
fala com um colega pelo WhatsApp, tira a sua dúvida, tá bom? Então, foi um prazer conversar com vocês. Espero encontrá-los na próxima aula. Valeu, turma!